Olá, estudantes! Tudo bem? Eu sou a professora Juliana e a aula de hoje é sobre predicativo do sujeito. Isso aí, é o conteúdo de hoje. E aí, estudante? Vocês sabem o que é predicativo do sujeito? Ou por acaso tem alguém aí com a imagem do emoji aqui? Tem alguém igual essa imagem? Ah, não acredito! Vocês têm dúvidas sobre esse termo? Então vamos lá estudar predicativo do sujeito agora e esclarecer tudo sobre esse conteúdo. E claro, arrasar na prática. Bem, o predicativo do sujeito caracteriza o sujeito, atribuindo-lhe uma qualidade. Sim, é o termo do predicado, que tem a função aí de atribuir uma qualidade ao sujeito. Está relacionado com o sujeito. Essa função, ela é feita por meio de um verbo, que pode ou não ser de ligação. Nesse caso aí, a função do verbo é relacionar sempre ao sujeito. Então, geralmente, o predicativo do sujeito é introduzido por um verbo de ligação, ocorrendo assim apenas nos predicados nominais. Verbo de ligação são verbos que indicam um estado, ligando uma característica ao sujeito. Eles não indicam uma ação. Portanto, no predicativo do sujeito vai ter um verbo de ligação. E aí você deve estar pensando, né, estudante? Professora, quais são os verbos de ligação? É claro, temos uma lista dos verbos de ligação aqui. Vamos recordar então quais são esses verbos. Nós temos então, o verbo ser, estar, ela é feliz. Perceba que ele está conjugado. O verbo parecer, o verbo andar, o verbo ficar, continuar, permanecer, viver, virar, tornar, achar-se, encontrar-se, fazer-se. Epa, que a professora pegou o ritmo e foi. Isso mesmo. Esses são os verbos de ligação. Mas aqui nós temos os verbos também conjugados. Percebam, ela é feliz. Ah, eu consigo entender aí que esse verbo o quê? Deu uma intenção do quê? Um estado, não é mesmo? Ela está feliz, ela parece feliz, ela anda feliz, ela fica feliz. Todos esses verbos aí, eles indicam, eles expressam uma condição que pode ser momentânea, que pode expressar uma continuidade. Então, os verbos de ligação, eles estão ligados a isso, ao estado, ao momento aí. Bem, nós já falamos algumas informações que são muito importantes aqui. Agora observem essas informações que nós temos no mapa mental, né? E facilita muito a nossa compreensão. O primeiro detalhe que nós precisamos aí, então, guardar essa informação é que o predicativo do sujeito ele vai conferir uma qualidade ao sujeito. Essa talvez seja a informação mais importante. E que ele pertence a um termo integrante da oração. Isso. E a terceira característica, que o predicativo aí do sujeito ele vai se encontrar dentro de um predicado nominal, no máximo do verbo nominal também, porque ele vai ter a presença de um adjetivo. E quem é o verbo aí? Como que ele é chamado? O verbo de ligação. Sim, ele tem um papel fundamental, né? Ele tem uma funcionalidade aí dentro do predicativo do sujeito. Vamos exemplificar, observar bem todas essas informações com os nossos exemplos. Percebam então, Maria é dócil. Ah, eu tenho aqui um exemplo. Isso, Maria é dócil. Vejam que eu tenho o verbo de ligação. Isso, tenho o sujeito Maria e aí o adjetivo dócil. Agora, olha só, observem, estudante, dócil tem uma relação com quem? Com Maria, que é o sujeito. Portanto, o termo dócil é o predicativo do sujeito, ligado por um verbo de ligação. Verbo ser, conjugado, é o verbo é. Agora, o professor está calmo. Verbo de ligação do estar, né? Conjugado, é o verbo estar aí. Eles têm uma relação, ele serve como ligação para o sujeito, que é professor,
e a característica aí que foi citada, calmo. Assim como eu, né? Só que não. Então aí, esse calmo é o adjetivo predicativo do sujeito. Podemos observar então que nesses enunciados aí se fez presente, né? Esse verbo aí ser e estar, que é o verbo de ligação. E a gente observou aí os termos, né, que apareceram tanto antes e os termos que apareceram depois. Nós entendemos aí que os termos sucessores, eles tratam-se então de quê? De uma qualificação que foi atribuída ao sujeito. E aí, dessa forma, o dócil e o calmo representam o predicativo do sujeito. Ah, conceituamos então o grande predicativo do sujeito. Nós precisamos guardar essa informação, que o predicativo do sujeito confere uma qualificação a quem? Ao sujeito. E onde eu encontro esse predicativo, professora? No predicado, geralmente o nominal. Ótimo! Até aqui consolidado, estudante? Eu espero que sim. Agora teremos alguns outros exemplos. Percebam, o aluno ouviu tudo calado. Sujeito ou aluno? Ouviu é um verbo. É um verbo de ligação, estudante? Não, é um verbo do tipo transitivo, né? O aluno ouviu. E calado? Calado se trata de um adjetivo, muito bem. Se é um adjetivo, tem uma relação com o meu sujeito, não é mesmo? Eu observei, ó, teve a relação com o sujeito, então é o predicativo do sujeito. Ótimo. Então, eu consegui observar meu verbo e agora vou levantar aqui algo muito importante, uma pergunta aí, estudante. Cadê o verbo de ligação? Ah, não tem o verbo de ligação. Pois é. Nem sempre nós vamos ter o verbo de ligação aí escrito e claro, mas ele tem de maneira subentendida. Se eu disser para você assim, o aluno ouviu e estava calado, percebam que eu atribuí aí o estava nessa oração, nessa frase? Pois é, eu posso dizer que o verbo de ligação aí, ele está subentendido. Perceberam? Sim. Temos mais um exemplo. Os alunos chegaram atrasados. Sujeito ou os alunos? Chegaram. Um verbo intransitivo. Isso. Um verbo que tem um sentido completo. E o atrasados? Adjetivo, qualificação, característica do sujeito. Tudo isso me leva a entender que é um predicativo do sujeito. Ótimo, aqui está. Então, outro exemplo, outro verbo que não foi de ligação. Mas eu tenho a qualidade, eu tenho aí ele de maneira subentendida. Os alunos chegaram e estavam atrasados. Logo você consegue perceber aí que trouxe o quê? Uma característica que é momentânea. Naquele momento os alunos chegaram e estavam atrasados, né? Mas significa que é algo passageiro, momentâneo, não é mesmo? Então trouxe essa relação aí de estado? Trouxe. Portanto, também predicativo do sujeito. Análise concluída. Agora, estudante, eu preciso ressaltar uma informação que é muito importante. O predicativo do sujeito não se limita somente ao adjetivo, visto que também pode ser representado por outras classes de palavras. A primeira noção que nós temos é que, quando a gente fala desse assunto, que diz respeito ao predicativo do sujeito, é que ele sempre vai ser representado por quê? Por quem? Por um adjetivo, justamente pela própria definição, a qual se demarca aí o fato dele justificar que ele é uma característica atribuída ao sujeito por meio de um verbo de ligação. No entanto, precisamos ressaltar que pode ser representado por outras classes gramaticais. Isso mesmo, não é somente pelo adjetivo, não. Partindo desse princípio aí, nós vamos entender um pouco mais, e passaremos a perceber algumas evidentes flexibilidades aí. E isso vai ampliar muito mais a nossa competência linguística, estudante. Isso mesmo. Faremos aqui alguns exemplos e vocês vão perceber demarcado aí
né, que justamente o predicativo do sujeito pode ser formado, além de um adjetivo, locução adjetiva, até por um pronome numeral e um nome, um substantivo. Sim, vamos para os exemplos. O predicativo do sujeito formado por um adjetivo ou uma locução adjetiva. Até aqui tudo simples, né? Tudo tranquilo demais. Eu tenho uma locução adjetiva, ó. O mais puro amor é o de mãe. De mãe, locução adjetiva, não é mesmo? Dois termos, preposição e outro termo aí, mãe, que é substantivo, mas tem uma função aí de locução, de caracterizar esse amor. Patrícia, Patrícia, anda feliz. Aí eu tenho o feliz, né, que pertence à classe do adjetivo e teve a função de um predicativo do sujeito. Tranquilo. Próximo, predicativo do sujeito, formado por pronome. Ativando o conhecimento prévio, pronome. Pronome é a palavra que substitui o nome ou acompanha o nome. Minha irmã é esta. Percebam aqui que o esta é o pronome demonstrativo e tem a função aqui de quê? De qualificar, não é mesmo? De especificar que esta é minha irmã. Tem uma relação com o sujeito, portanto, função de predicativo. O professor sou eu. Pronome aqui é o pronome pessoal do caso reto, substituiu o nome, não é mesmo? Teve uma relação com o professor é o sujeito, portanto, esse pronome, função de predicativo do sujeito. Ótimo! Passaremos agora para o predicativo do sujeito formado por um numeral. Sim, classe do numeral. Preciso lembrar que são aquelas palavras que vão quantificar. Ótimo! As alunas são duas. Percebam que duas já está demarcado, né? Porque tem a função de predicativo do sujeito, mas teve a relação aí com os alunos ligado por um verbo de ligação. Portanto, duas é o numeral e função de predicativo do sujeito. Próximo exemplo, aqui eu tenho meus alunos são só 15. Quantifiquei a quantidade aí de quem? Dos alunos. Teve a relação com o sujeito ligado pelo verbo de ligação aí, né? Verbo ser. Portanto, funcionalidade aí, então, do numeral predicativo do sujeito. Ótimo! Conseguimos aí perceber, então. Agora, predicativo do sujeito formado por um substantivo. Talvez seja um pouco estranho, né? Se eu tenho uma palavra que vai caracterizar a professora, mas aí eu posso ter um nome também? Sim, pode. Fumar é um vício. Percebam que esse vício aqui, ele tem justamente a intenção de caracterizar aí o fumar, que é o sujeito. A amizade é uma recompensa. Pertence à classe dos nomes, do substantivo, mas teve a função justamente de caracterizar o termo aí, amizade. Ótimo, conseguimos perceber. Agora, estudante, nós vamos fazer uma avaliação aqui desses termos. Nós temos o termo predicativo do sujeito, mas existe também o predicativo do objeto. Isso, precisamos apontar as diferenças, né? A função sintática aí do predicativo é indicar uma característica para o sujeito ou para o objeto. Porque predicativo é isso. Traz esse complemento, não é mesmo? O predicativo do sujeito, juntamente com o predicativo do objeto, eles fazem, né, parte do termo da oração que são denominados de quê? De predicativo, são encontrados no predicado. Sim, então vamos diferenciar aqui. O predicativo do sujeito predicativo do sujeito, aqui, isso. É o termo que vai caracterizar o sujeito. Perfeito, nomenclatura, né? Sujeito com sujeito, ótimo. E o predicativo do objeto, professora? Vai caracterizar o objeto. E aí, o que eu preciso, então, fazer? Eu preciso identificar quem é o sujeito e quem é o objeto. Lembrando que o objeto se trata do quê? Do complemento aí do verbo, né? Isso. E aqui temos um exemplo. Vamos lá, então. Fazer uma avaliação minuciosa desses termos aqui. Uma análise.
As professoras deixaram as crianças satisfeitas. Sujeito, as professoras. Deixaram, verbo transitivo. Ótimo. Deixaram o quê? As crianças. As crianças, portanto, é objeto direto. E aí, os satisfeitas. Os satisfeitas está ligando quem, professora? Tem uma relação com quem? Está remetendo aí ao sujeito, que é professora? É, estudante? Não. Eu fiz a seta para você perceber, não é mesmo? Que aí, os satisfeitas aqui, ele tem uma relação direta com crianças. Portanto, crianças é objeto direto. Então, satisfeitas, predicativo. Ótimo. Agora chega de teoria, vamos realizar uma atividade. Sim. Então, temos aqui. Assinale a única alternativa em que há predicativo do sujeito. Então, vamos observar as alternativas. Letra A, ela acha minha camiseta feia. Cadê o sujeito? Preciso do sujeito. Ela. Muito bem. E o feia? É uma característica da camiseta ou é uma característica aí do sujeito? Da camiseta. Portanto, não é predicativo do sujeito, não é mesmo? Ó, tá do lado aí, olha a relação, ó. Quem que é feia então? É a camiseta. Então, não é predicativo. Letra A, eliminada. Letra B. O Pedro chegou exausto. Ah, Pedro chegou exausto. Aqui eu tenho o sujeito Pedro. Ah, como que o Pedro estava, né? Ele chegou, né? Apontou uma característica aí momentânea do Pedro, não é mesmo? Então, exausto teve uma relação com o sujeito Pedro? Sim, portanto, predicativo do sujeito. Letra B, correta. Mas vamos analisar as próximas também. Letra C. Maria abriu o presente de Natal. Sujeito Maria, abriu é o verbo. Mas é um verbo aí de ligação? Não. O presente de Natal trouxe aí uma característica? Não, portanto, eliminada. Aí é uma frase que trouxe até um predicado aí voltado todo para o verbo, né? Então, uma frase, um predicado que é verbal, portanto, não. Geralmente só vai acontecer em predicados que são do tipo o quê? Nominal ou verbo nominal, que apresenta aí os dois núcleos. Então, eliminada também, letra C, não. Não apresentou a qualificação, né? Talvez a justificativa mais correta é essa. Não apresentou uma qualificação, uma característica do sujeito. Agora a letra D. O menino abriu a porta da sala. A mesma análise aí feita para a letra C. Né? O sujeito é o menino, abriu é o verbo. Mas a porta da sala trouxe característica? Não, especificou só o que o menino abriu. Portanto, também não pode ser predicativo do sujeito, não há qualificação aí. Ótimo. Então, encontramos a resposta correta. Letra B, Pedro chegou exausto, né? E aí eu posso até acrescentar Pedro chegou e estava exausto, já que você quer falar, não tem verbo de ligação. Tem, tá incluso, né? Tá subentendido, professora. Isso aí. Agora, exercício número 2, nós temos, observe a frase abaixo, classifique o tipo do predicado, identifique o predicativo do sujeito. A professora parece cansada. Sim, a professora parece cansada. E aí, eu preciso analisar. E, estudante, ó, predicado verbal, o predicativo do sujeito, cansada. Você sabia aí que o predicativo do sujeito aí, ele pode ser núcleo de um predicado nominal e de um predicado verbo nominal, né? Deixei claro. Mas nunca ocorre em predicado verbal. O predicativo do sujeito não vai acontecer em predicado verbal. Então, entenda o seguinte, que predicado verbal aí pode ser essa frase? Não, né? Porque o predicativo do sujeito aí é o quê? Cansada. O núcleo aí é cansada. Então, o predicativo do sujeito você vai encontrar apenas em predicado nominal e predicado verbo nominal. Portanto, letra A também está incorreta. Letra B, né? É predicado verbal? Não, nós já falamos. O predicativo do sujeito vai ser o verbo parecer? Parecer é verbo de ligação, nós deixamos claro lá na lista, não é? Também correta. Pode ser um predicado nominal. Sim, predicado nominal. Encontramos o predicativo. E aí, predicativo do sujeito é cansada? Sim, também.
Correta a letra C. Precisamos falar da letra D. É predicado nominal? Sim, nós já concluímos que, né, pode se tratar de uma frase de predicado nominal. Predicativo do sujeito parece. Também eliminada. Portanto, qual é a letra correta, estudante? A letra C. Trata, então, de uma oração, trata-se de uma oração, né, que é predicativo, que é do predicado nominal e o predicativo do sujeito, cansada. Ótimo, conseguimos aí organizar toda essa explicação. E agora é com vocês, estudantes, claro. Momento dos lembretes, dos recados. Fiquem bem atentos e façam todos de acordo. Isso mesmo, tá? Momento de você colocar o quê? Colocar em prática aí tudo que a gente faz, isso mesmo. Você agora vai fazer o quê? Acessar a plataforma, isso mesmo. Acesse a plataforma smedgv.com/aluno. Se inscreva no nosso canal, YouTube SMEDGV, ative o sininho, deixe um like lá nas nossas aulas. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.